Má postura, um cansaço, aquele peso nas costas. Se você sofre devido a esses problemas, a quiropraxia pode ser uma boa opção. A gente convidou o fisioterapeuta, o Diego Salles. Ele é especialista em quiropraxia. Diego, boa tarde, seja bem-vindo ao Com Você. Boa tarde, prazer estar aqui. Eu agradeço muito ao convite para estar falando um pouquinho de quiropraxia. A gente é que agradece. Primeiro, entender que todo quiropraxista é fisioterapeuta ou não necessariamente? Bom, aqui no Brasil a gente tem dois profissionais que podem atuar em quiropraxia, né? É um pouco diferente do que acontece no mundo, cada país tem sua legislação. Aqui no Brasil a gente tem um fisioterapeuta que pode fazer cursos e passar por uma prova do conselho para ter o título de especialista. Então é um fisioterapeuta especialista em quiropraxia, sendo fiscalizado e credenciado pelo próprio Conselho de Fisioterapia. Isso é muito bacana. E tem também o pessoal que faz a graduação em quiropraxia, atualmente em duas universidades lá no sul do país, que também são profissionais que podem atuar na área. Entendi. Esses já são do curso específico de quiropraxia. Da graduação mesmo, ele não tem outra graduação em outra situação. No meu caso, fisioterapeuta com formação em quiropraxia e esse segundo grupo, os graduados em quiropraxia. E aí o bacana é que você consegue aglutinar dois conhecimentos, né? Duas especialidades que acabam se conversando, né? Isso. A fisioterapia no Brasil ela tem essa característica bem peculiar, porque o fisioterapeuta pode ser formado em quiropraxia, ter especialização, como em outros cursos, RPG, Pilates, e isso acaba agregando ao profissional. E também o paciente acaba recebendo, né, uma conduta mais variada, dependendo do caso dele, né? Dependendo do caso. Inclusive, é justamente isso que eu queria conversar com você, Diego. É indicada a quiropraxia, a gente escuta muito para coluna, para dores na coluna, para coluna que está com problema. É somente para coluna mesmo ou não? Não, isso acaba sendo um mito. Muita gente acha que, porque ficou muito conhecido por estalar a coluna e tudo mais, mas não só para a coluna, onde tem articulação, região muscular, porque a quiropraxia trabalha sobre as articulações, sobre o músculo, sobre o nervo. Então, qualquer região que tenha dor, desconforto, dificuldade de movimento, o quiropraxista, o fisioterapeuta podem atuar. Você trouxe aqui a coluna vertebral. Isso. Muita gente assim, quem tem hérnia de disco pode fazer quiropraxia? Pode, na verdade, é uma das técnicas que também pode trabalhar sobre a hérnia de disco. Como a gente falou, existem casos e casos, e em alguns casos a gente pode usar uma técnica ou outra, dependendo de cada paciente. Entendi. A hérnia de disco, na verdade, se traduz, não sei se dá para pegar a câmera aqui, né? Tá. A gente tem esses ossinhos brancos e o disco é esse transparente aqui. Certo. Que é uma estrutura de amortecimento. Ela gera amortecimento para não machucar as articulações. Certo. E às vezes por má postura, às vezes alguma possibilidade de condição genética, e diversas condições pode fazer machucar, né, esse disco e ele pressionar, ele começa a fazer um abaulamento. Essa parte vermelha. Isso, e pressionar o nervo aqui que está em amarelo, tá bom? É por isso que sentem tantas dores. Isso, agora a gente precisa ressaltar o seguinte, existem muitas pessoas que têm hérnia de disco, mas porque por um processo natural degenerativo, é um processo de envelhecimento. Entendi, também. de desgaste natural. Isso, e vai ter pessoas que fazem exames, têm hérnia de disco e não sentem dor. Sério? É possível isso acontecer. Que sim. Interessante. Quando é que a quiropraxia ela é contraindicada? Olha, eu costumo dizer que não existe uma contraindicação absoluta. Entendi. Existe um momento mais adequado de se trabalhar sobre a quiropraxia. Algumas condições, muita gente pergunta, o idoso, né? A criança, o adolescente pode passar por uma conduta de quiropraxia? Sempre a gente vai avaliar, ver a condição daquele paciente específico. E as técnicas não são só essas de estalo, que são mais populares. A gente fala assim, eu estava dizendo aqui, quando estava voltando o intervalo, que eu faço assim no pescoço, vai crecar, ele disse que tá crocante. Não é só para resolver essas tensões. Não. O estalo é uma técnica comum que acaba acontecendo, mas as coisas não se resolvem só pelo estalo. Entendi. Certo? E muita gente achando que é o estalo, acaba forçando o movimento, acaba querendo ouvir o estalo, por exemplo. Você fez de forma involuntária e estalou, por causa da tensão, talvez, nessa região. Mas tem pessoas que procuram, ficam ao longo do dia se instalando várias vezes. Procurando, apertando assim mão, braço, pescoço, não é indicado? Não é indicado, porque inclusive pode fazer até mal. Pode até gerar mais dor. A pessoa está aumentando o movimento, ela não está corrigindo, porque a quiropraxia vai fazer isso, vai corrigir a mobilidade de uma determinada região. Quem tem aquela lordose, escoliose, pode fazer quiropraxia? Pode, e
vai ajudar na melhora dessa postura. Lordose, escoliose, mas claro que nessas condições existe um trabalho muscular também, né, que é feito de forma conjunta com o trabalho da quiropraxia. Entendi. Má postura. Tem gente que vai relaxando, né? Com o tempo vai ficando assim, cada vez com o ombro mais projetado para frente e mudando também a formação da coluna, né? Isso, Fernanda, porque acontece o seguinte, nos dias de hoje, a gente tem usado nossa coluna da forma que ela não foi projetada para usar. A gente tem ficado muito tempo sentado, muito tempo relaxado, as cadeiras às vezes não ajudam e tempo de home office, né, trabalho em casa, as pessoas ficam extremamente relaxadas. Verdade. Exatamente como você está aí. Se abaixa logo aqui no E aí banco. a musculatura se adapta, os ligamentos se adaptam e com o tempo... Eles ficam encurtados se você fica nisso, é? Pode acontecer de ficar encurtado e às vezes, ó, por exemplo, nessa postura que eu fiz, a coluna faz isso aqui, certo? Acaba tensionando o ligamento. Vai ter muita gente que tem dor aqui, ó, no final da coluna, que foi o colega ali que estava falando aqui. A lombar. A lombar, que é justamente esse finalzinho aqui. Geralmente por tensão de ligamentos e músculos aqui, posturas viciosas. Então, sempre a quiropraxia vai ajudar, mas eu preciso também entender as situações que geram minha dor. Entendi, para não estar repetindo. Exatamente, porque aí não adianta a gente resolver, né, parcialmente com alguns procedimentos e você continuar repetindo aquilo que causa os seus sintomas. Quantas sessões em média é preciso, Tiago? Depende de cada situação? Olha, é uma coisa difícil de dizer de cara, assim. Entendi. Porque, por exemplo, você pergunta para mim quantas sessões, eu não sei até te avaliar. Entendi. Agora, é comum poucas sessões, porque a quiropraxia vai ser um início de um procedimento, por exemplo, mudança de vida, mudança de postura. Eu vou indicar alguns exercícios, alguns talvez você já consiga fazer no Pilates, na academia, e aí isso diminui o número de sessões. E muda a vida da pessoa, né? Bom, na maioria das vezes com muda. certeza, porque a gente, pelo menos o aspecto que a gente quer mudar, não é só aquele momento, mas mudar a concepção que ela tem para que ela mude os seus hábitos. E aí precise cada vez menos do tratamento, né? Por falar nisso, vamos para cá, Tiago. Nós trouxemos a Angélica. A Angélica já está aqui deitada, porque o Tiago vai demonstrar alguns exercícios pra gente, né, Tiago? Mas antes do Tiago começar, do Diego, antes do Diego começar, eu quero falar aqui com a Angélica. Angélica, você disse que sentia muitas dores. Onde eram suas dores? Normalmente era na lombar ou então na cervical, porque a gente maquiador trabalha muito tempo em pé. Sim. E às vezes condiciona muitas dores. Então foi 10 anos de dores e 2 dias sem dormir. E aí foi que eu fui atrás da quiropraxia, depois de muita pesquisa. E foi o que resolveu realmente. Então, ou seja, a profissão dela de maquiadora... Geralmente é aquela coisa meio que deitada. Você maquia com uma cliente mais deitada ou mais sentada? Mais sentada, então eu peso muito para esse lado. Como eu sou canhota, então eu forçava muito esse lado, então tinha encurtamento desse lado. E era que eu sentia muita dor. Que interessante. Quando chega com um lado mais encurtado ou mais viciado do que o outro, como é que você faz? Geralmente isso acontece por causa vai gerando pontos de tensão, musculatura. E você, interessante que você intuitivamente já perguntou, você fica mais sentada, maquia mais sentada, mais em pé. Isso a gente procura entender as situações que geram mais desconforto, como é o trabalho, como é a rotina, para que a gente veja o que pode ser mudado. Entendi. Usar salto interfere muito? Olha, o salto muito elevado, ele pode interferir. Eu costumo dizer, é como se você projeta seu corpo para frente, né? Porque o salto faz isso. Engraçado que a base do pé, você joga o seu peso todo sobre o pé. E aí você está jogando por uma base menor, né? É verdade. E tem mulheres que vai sentir um pouco de desconforto na região lombar, na região da coxa. Da panturrilha, sobretudo, né? Isso pode ser ajustado. Eu já tomei cuidado de não dizer, não vá usar salto. Não é isso, porque senão você assusta as mulheres. Dá algumas opções, né? Diminuir o seu uso, aqueles saltos mais plataformas também. Boa. Né? Agora, tem alguma coisa, Diego, que a gente possa fazer em casa, assim, de repente, para dar uma distensionada, para dar uma aliviada? Sempre tem alguns exercícios que é possível ser feito. Eu costumo orientar o paciente para ir identificar no consultório. Alguns alongamentos muito simples de ser feito, principalmente para essas tensões aqui, né? Aquele alongamento que o pessoal conhece muito, quer trazer aqui, aí eu dou algumas dicas, por exemplo, não só aqui,
a mão atrás, trazendo tá, aqui. a mão tem que ser aqui pra trás. Isso, porque dá uma segurada. Agora tem gente que dá uma puxada assim na cabeça. Não é pra sentir dor, não é uma sessão de tortura, não é pra se torturar. Não é sofrimento, é alongamento. É pra você ter uma sensação de repuxamento. Entendi. Aí uma dica, uma variante pra isso aqui, depois de fazer isso aqui, fazer assim também. Ah, tá. Porque Bota às pro lado e um vezes- pouquinho isso. pra frente. Porque às vezes, Fernanda, a dor não é só aqui, ela pega um pouquinho Pra para as trás. costas. Entendi. Certo? E existe uma coisa também, para quem trabalha sentado, muito simples. Eu estava vendo o sofá aqui, que tem uma almofada, e tem gente que vai se sentar e escorrega. E às vezes tem dor no pescoço, porque é toda a sua postura que acompanha, né? Escorregou. Aqui e o pescoço. Ao colocar um almofado, qualquer apoio, você endireita toda a postura. Entendi. Pode ser uma saída, uma simples almofada. Pode ser. Com a Angélica aqui na maca, o que é que dá pra gente demonstrar com o pessoal de casa? Bom, eu já conheço o caso de Angélica, a gente já vinha conversando, né? Já faz um tempo que a gente fez alguns procedimentos e a gente orientou ela como se portar, né? Como fazer os alongamentos e deu tudo certo em relação ao controle do desconforto. Tá. Ela sentia muito desconforto nessa região cervical, que é do pescoço, e no meio das costas. O movimento do pescoço, né, gerava uma tensão na região das costas. Vamos ver se ela, nesse momento, tem esse desconforto. Relaxa. Tem algum desconforto nesse sentido? Não. Tá tranquilo, né? Bom, como eu já conheço, a gente já sabe como ela responde às técnicas, eu vou fazer alguns ajustes, que a gente chama na quiropraxia de ajuste do movimento. Né? Certo. De alguns movimentos, principalmente na região do pescoço e na região das costas. Tá. Beleza, E rapidão. aí, Vem cá, Flavinho, solta aí tua câmera e vem comigo. as pessoas ficam, às vezes, com algum receio, porque acham que é Sim, vai pra brusco. 2 aí, meninos, pra poder a gente mostrar aqui. Boa. O movimento é extremamente simples. Relaxa. Aí. Relaxa. Isso. A paciente ou cliente fica bem relaxada, né? Bem relaxado. Sentiu dor aí? Eu adoro. Às vezes as pessoas ficam um pouco ansiosas, né? Fica porque duro acha achando que é brusco. Porque muitas vezes a pessoa que vem para o meu consultório já viu na internet. Aí na internet vê de tudo também, né? Na coluna, como é que poderia fazer alguma coisa? Bom, nas vou pedir costas? para ela ficar de barriga para baixo. Pra gente entender, pra você conhecer um pouquinho, desmistificar um Isso. pouquinho e entender alguns movimentos da Essa quiropraxia. era muita do desconforto dela. Tá. Que ela falava essa dor aqui. Mas na e uma dor que cervical? tem relacionamento com a cervical também. Tá. Ó, muita gente quer fazer essas coisas em casa, acha que tem a técnica. Não pode, né, Diego? Não, porque acaba que é possível que você faça em alguém que não precisaria ou que não poderia também receber. A gente Tem sempre gente que passa assim, por uma avaliação. vai assim, tem gente Fica que de vai lado até pra em mim. pé, vai até em pé, não pode. Pisa, né? Sobre as Não. costas. Qual é o nosso É. intuito hoje aqui de trazer o Diego? Obrigada, viu, Angélica, por nos ajudar. É muito mais desmistificar. Vou ficar em pé, vem cá. É muito mais desmistificar, falar da importância de ter um profissional que tenha habilitação para isso, sendo só quiropraxista ou fisioterapeuta quiropraxista, mas que tenha certificação, que tenha tudo certinho para que você cuide bem da sua saúde, né, Diego? Não como você vai entregar sua coluna, né? A gente já viu alguns problemas sérios em relação Sim. à coluna. Então é preciso passar por uma avaliação criteriosa. Sim. O profissional que vai fazer, ele passa por um treinamento para receber a validação, para receber a possibilidade de realmente atender. E responde pelos seus pacientes. Muito bacana. A Angélica está aqui com um exemplo que deu super certo, que está mais aliviada, melhorou a postura, consequentemente trabalha melhor. Diego, muito obrigada por ter vindo aqui esclarecer um pouco mais sobre quiropraxia. Dá que seu Instagram agradeço. para o pessoal seguir? Meu Instagram é dr.diegosales. Tá, vai lá, dr. tá na tela. Diego Salles, você vai conhecer um pouco mais sobre quiropraxia. Passou rápido, o papo tá tão bom, Foi. acabou. Mas amanhã tem mais com você. Obrigada mais uma vez a eles que vieram por aqui. Quem é aquela gatona que tá ali? É minha esposa. Qual é o nome dela? Mirella. Mirella. Beijo, Mirella. Seja bem-vinda, viu? Gravando tudo. E aí a gente vai embora, mas amanhã a gente tá de volta. Daqui a pouquinho, né? Já tem muita coisa do programa postado lá no portal T5. E daqui a pouquinho, 20 minutinhos, você vê, inclusive, nosso papo sobre quiropraxia, tá? Obrigada pela audiência de hoje. E amanhã tem muito mais, eu te espero. Um cheiro. Lembra sempre que o sucesso é ser feliz. E ser feliz só depende de você. Até amanhã.